Bom, esse trabalho é de práticas profissionais, tecnologias inovadoras na construção civil. A gente vai falar sobre a amostra de projetos das engenharias, cujo tema é Acessibilidade em minha cidade, um direito e um dever de toda a sociedade. Nosso grupo é o grupo 7, que é composto por Guilherme dos Reis Santos, Gustavo dos Reis Santos, Isabela Gonçalves Alvino e Lucas Camargo. Bom, primeiramente, nosso trabalho inteiramente é composto a partir das normas da ABNT NBR 9050. E a gente vai falar da adaptação da cidade no que se refere à inclusão de deficientes físicos, que é um tema muito pouco problematizado, mas que hoje em dia está ganhando mais destaque, principalmente em lugares públicos, embora ainda necessite ampliar essa inclusão. A gente vai falar no primeiro exemplo sobre a ausência da faixa livre para tráfego de pedestres. No segundo exemplo, vai falar sobre o desrespeito do tamanho da faixa livre e da faixa de serviço com a colocação de uma árvore. E no terceiro exemplo, vai falar sobre a rampa de acesso e da faixa de pedestre, a falta dela em alguns lugares. Bom, nosso primeiro exemplo, como dito, é sobre a falta da faixa livre. Esse exemplo foi tirado em Bragança Paulista, no bairro Vila Romana, na rua Vespasiano. E como notas na foto, há uma ausência da faixa livre, que é a faixa mais importante, porque é aqui que a gente garante a circulação de todos os pedestres. Ela deve ter no mínimo 1,20 m de largura e não pode apresentar nenhum desnível, obstáculo de qualquer natureza ou vegetação. Essa faixa ela tem que ter uma superfície regular, firme, contínua e até antiderrapante, não podendo ter qualquer emenda ou fissura. Como a gente mostra no exemplo ao lado, como que seria a versão correta, seguindo a norma da ABNT, possuindo uma faixa livre de medida 1,20 m para a livre circulação de pedestres. No segundo exemplo, foi tirado em Mariporã, no bairro Terra Preta, na rua João Pedro Miziara. E o erro já está nitidamente na colocação da árvore, que, como a gente vê, a árvore ultrapassa o limite da faixa de serviço, ocupando 20 centímetros de faixa livre, a qual deveria apresentar no mínimo 1,20 m para que ocorresse a livre circulação de pedestres com ou sem a deficiência física. A medida da árvore e a parede possui 20 centímetros também, o que diz respeito totalmente à lei da calçada de número 8.077. Outro exemplo de erro que a gente vê nessa imagem é o desnível, o relevo, né, da calçada, que está desnivelada. Então, impossibilitaria o uso de pessoas cadeirantes. Aqui no exemplo certo, a gente vê como que seria seguida a norma da BNT, com espaçamento de 1,20 m para livre circulação. Nosso terceiro e último exemplo foi tirado em Bragança Paulista, no bairro Matadouro, na rua Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nessa foto a gente observa logo de cara a ausência de rampa de acesso, juntamente a uma faixa de pedestre que está toda desgastada e apagada, o que dificulta a travessia de pedestres, principalmente aqueles que utilizam as cadeiras de rodas. O projeto ao lado ele mostra a esquina com uma faixa de pedestres, pois a implantação dessa faixa deve ser feita sempre que houve uma demanda de travessia. E nesse caso, também a gente colocou na versão correta as novas rampas de acesso, que possibilitariam um tráfego seguro. Bom, e por fim, a gente pode colocar também um erro em todas as fotos, é que não há o piso tátil, que é usado por deficientes visuais. Então, nesses lugares, dificultaria o acesso deles. Nos 3 exemplos que a gente citou, os 3 faltaram o piso tátil. Como conclusão, a gente conclui que a adaptação da cidade é algo necessário para atender a necessidade de todos os cidadãos, sem que, de forma alguma, haja alguma exclusão social. Além disso, melhorias em estabelecimentos e lugares públicos devem ser levadas sempre como prioridade para a manutenção da segurança e da praticidade de locomoção dos indivíduos. Resumidamente, em Bragança, o acesso a esses deficientes geralmente não possui um acesso muito bom. Só em lugares mais movimentados, como clubes e centros, mas em lugares mais afastados ou bem pouco menos movimentados, o acesso fica mais restrito pela falta desses acessos.